Olá pessoal, aqui é a Ana, sejam bem-vindos ao Ciranda das Flores. Nós vamos fazer aqui uma outra rodada da tiragem das lições sagradas, né? Aqui a gente vai ver aí as lições que fazem parte do seu caminho sagrado, com que você está trabalhando, as forças e habilidades que você pode usar, ou talvez as coisas que você precise desenvolver, né? Então a gente abre com essa carta aqui, a carta do fracasso. Fracassos fazem parte da vida, né? Então, os fracassos, eles são oportunidades para a gente aprender. Eles nos indicam o que não fazer, né? Eles, às vezes, nos indicam que há algo melhor ou que a gente está desalinhado do próprio caminho. A tiragem do caminho sagrado, ela serve para isso também, para ver se a gente está bem alinhado com o próprio caminho, né? A mensagem dessa carta fala: eu entendo que um erro é apenas uma oportunidade para aprender. Isso tira também uma carga, né, de culpa, de desânimo, da gente mesmo se colocar para baixo, ou de outras pessoas nos colocarem para baixo quando a gente passa por algum tipo de fracasso, algo que não deu certo, né? E também diminui aquela carga de decepção. Isso evita que a gente crie um ciclo, né, no qual a gente erra e a gente já espera ou tem medo que vai errar de novo, a gente perde a nossa capacidade de tomar decisões, confiar nas nossas decisões, né, e a gente perde essa oportunidade do crescimento e do desenvolvimento, né? A gente tem que se dar o direito de errar. Lógico que a gente faz tudo para não errar, mas se a gente erra, a gente tem que se dar o direito de errar, né? Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. A gente sabe que ninguém é perfeito, as coisas não são perfeitas. Então, o errar e o fracasso faz parte da nossa vida, né? E faz parte do ser humano, né? Que já diz a máxima, né? Que o ser humano é ser imperfeito. A gente está sempre em construção, em evolução, né? E os erros fazem parte disso. Aqui também a gente entra aqui no simbolismo do vermelho e do verde, né? Falando para a gente prestar atenção em sinais. Então, o verde indica que algo está aberto, né? Então, é o amarelo aqui também. Algo está aberto, vai em frente, vai dar certo, né? O amarelo fala cuidado, então é um sinal de alerta. Então, tenha mais cuidado, repense as suas escolhas, né? E o vermelho fala pare, porque não é por aí, não vai dar certo. Então vamos voltar para trás e vamos conectar com esse caminho aí indicado pelo verde, pela luz verde, né? Então a gente entra aqui também na questão dos nossos processos de escolha e de discernimento para a gente fazer escolhas, né? Porque se por um lado a gente errar, tudo bem, faz parte do nosso processo de crescimento, por outro lado, a gente quer aprender a fazer escolhas boas, né, para as coisas darem certo e a gente aprender de outras formas. Essa leitura está conectando muito também com a leitura que eu fiz para o mês de julho, porque lá fala de uma segunda chance e fala de erros ou fracassos durante o primeiro semestre de 2024. Claro que isso vai variar para cada um, para também áreas diferentes da vida, né? Mas agora julho se apresenta como uma porta para a gente tentar de novo. E agora algo pode dar certo, a gente pode fazer uma escolha melhor, né? Isso aí vai estar ativo para todo o segundo semestre. E o perdão, né? O perdão com a gente mesma, das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos fracassos, né? E às vezes também perdoar o outro que ficou aquém do que a gente esperava, né? O outro que fracassou em algo também, tá? Então, tem essa compaixão, né? Entender que o outro também não é perfeito, o outro está tentando, o outro está no seu próprio processo de crescimento, no seu próprio processo de evolutivo, né? Essa carta fala, eu me dou conta, né? Eu percebo, eu tenho consciência de que ficar guardando ressentimentos bloqueia o fluxo do amor. E como estava falando também, a gente entra naquela consciência que a gente já espera o fracasso ou melhor, não acredita, né, que as coisas podem dar certo, perde essa esperança e perde essa confiança na gente mesmo e na vida. Então, isso também cria um problema, um bloqueio, e aqui vem essa energia do perdão, do auto-perdão, da compaixão, da autocompaixão,
para liberar todo esse tipo de ressentimento, para a gente não cair nesses processos aí de falhar, né? Muitas vezes a gente falha também por processos conscientes ou não de autossabotagem, né? Então tá na hora também de perceber, de liberar isso de forma amorosa e de puxar de volta para esse fluxo do amor, da abundância, né? Da energia divina, que é a culpa, né? Não sei se eu usei essa palavra, mas tudo que eu estava falando aqui, né? Então, essa culpa pelas suas escolhas, a culpa de algo que não deu certo e o culpar o outro também, né? E aqui a mensagem: eu libero qualquer crença que não me ajuda mais no meu crescimento da minha alma, né? Então, eu libero qualquer crença que não mais sustenta o crescimento da minha alma, né? Então, crenças de que as coisas não vão dar certo, né? Por exemplo, muita gente tem essa crença em relacionamentos amorosos, né? Parece que a pessoa já sabe que não vai dar certo. Então, isso é uma crença de autossabotagem, isso é uma crença que não sustenta, não ajuda o crescimento da alma, por exemplo, né? Então, o normal já é o relacionamento ou o casamento não dar certo. Então, isso é uma crença para ser erradicada, né? E qualquer coisa que seja, tá? Porque a gente vai construindo, né, um ninho, uma teia energética para a gente mesmo, e a gente já cria esses gatilhos que a gente já espera que as coisas não deem certo, né? Ou a gente espera que a gente vai fazer algo e vai atrapalhar tudo, a gente vai errar, não vai dar conta, né? E muitas vezes está no nível subconsciente. Então tem todo esse resgate amoroso consigo mesmo. Uma vez que você consiga se transformar, né, liberar essas crenças, você pode fazer isso em relação ao outro também, né? E sair do ciclo vicioso para ser transportado para um círculo virtuoso. E essa é a passagem do mês de julho, essa mudança de consciência, né? Ok, vamos ver um desafio. Isso aqui já é bastante desafio, né? Mas vamos ver aqui uma carta que pode vir como um desafio para lidar com essas questões. Outra carta de culpa, né? Essa carta aqui, o blame é mais quando você está culpando o outro ou fatores externos. E a carta fala: eu aceito a responsabilidade pelo meu próprio bem-estar, né? Eu aceito a responsabilidade pelo meu bem-estar, tá? Então, se eu errei no passado, eu posso fazer diferente, né? Se as pessoas não ajudaram o meu bem-estar, eu posso lidar com isso de forma diferente. Ou posso mesmo me relacionar com pessoas, né, que vão sustentar o meu bem-estar, tá? Então, é muito forte aqui quando essas duas cartas saem juntas, né? São dois níveis da culpa, né? Então, a autoculpa e culpar o outro. O culpar o outro é a essência da consciência de vítima, né? Então, tudo que acontece comigo foi porque o outro fez, ou foi porque alguma circunstância externa, né, não permitiu que algo acontecesse. Então, aqui é o voltar para dentro também. É como se a gente assumisse, entre aspas, a nossa própria culpa, né? Não exatamente culpa, mas é responsabilidade mesmo, né? Pela nossa vida, pela nossa energia, pelo que a gente está permitindo que o outro faça ou não faça, né? Então, aqui tem grandes lições. Então, esse desafio de deixar de culpar o outro ou as circunstâncias externas, né? E aqui a gente vê, né, como resultado, como recompensa, um nível de paciência que fala: eu aceito que tudo acontece em ordem divina, né? Então, às vezes eu falei isso lá em julho, às vezes os fracassos, digamos assim, entre aspas, que aconteceram no primeiro semestre eram necessários para alinhamentos, foram necessários como um momento de aprendizado, né? Você poder, então, passar para essa nova fase no segundo semestre, que essa questão de aceitar a ordem divina, né? Quando algo não
está alinhado, não é bom para a gente, mas cedo ou mais tarde vai vir a luz amarela e vai vir a luz vermelha. Então, cabe a gente também voltar para dentro, ter essa calma, ter essa paciência, ter essa aceitação, né? Muito importante, para poder se realinhar, então, com esse fluxo divino, esse fluxo de luz verde, né? Está presente aqui também. Então, essa calma e essa aceitação, né? Então, aqui vem também, elimina a culpa. Então, aceito que não era a coisa certa, aceito que não era a pessoa certa, então tem algo, né, melhor, tá? E aqui fala também do tempo divino, né? Então, muitas vezes a gente falha ou erra porque a gente dispara o gatilho antes da hora. Essa também é uma questão de esperar o sinal verde, né? A gente sabe muito bem, se você está parado no sinal vermelho e você arrancar antes do sinal abrir, muito provavelmente você vai causar um acidente, né? Então, aqui saber esperar também esse momento do sinal verde e o momento que tudo está claro, né? Então, isso é uma recompensa aí para lidar com essas questões, principalmente com essa questão de estar assumindo responsabilidade, né? Pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios atos, né? Um outro desafio, ó, você vê uma questão da liberdade, que aqui a gente está totalmente no nível do livre-arbítrio. E o que a gente faz, né, os impulsos que a gente tem, as motivações internas e com o que está se apresentando no mundo exterior e ao nosso redor. E essa carta da liberdade também fala de assumir responsabilidade pela sua própria vida e sua própria felicidade. Porque ela diz, eu possuo o poder e a liberdade. Eu possuo o poder e o livre-arbítrio para criar minha própria felicidade, né? Então aqui a gente vê que toda essa mudança de paradigma, de postura mental, de entendimento, passa por isso. O livre-arbítrio também que nos tira da consciência de vítima, né? Porque fala que não importa a circunstância, não importa as pessoas, eu posso usar o meu livre-arbítrio, fazer boas escolhas e me libertar daquilo, me libertar de uma situação, me libertar de um paradigma, me libertar de uma pessoa, né? E criar a minha própria responsabilidade, a minha própria felicidade. Se eu erro, não tem problema. Se eu caio, eu levanto de novo, né? Se eu arranquei no sinal vermelho, eu vi as consequências, né? Às vezes tomei uma multa, né? E vi que eu não posso fazer isso mais. Então, também aqui tem também um pouco da paciência com a gente mesmo, com o nosso aprendizado, né? Então, aqui essa carta da liberdade e do livre-arbítrio está vindo como um desafio e algo que há alguma dificuldade, alguma resistência aí para ser incorporado, né? Mas vocês trabalhando com isso, vão ver o que vocês podem trazer. A disciplina é importantíssimo, né? Parece que essas duas coisas são contraditórias, mas não são. É na disciplina que a gente tem estrutura para ser livre. Porque ser livre não é correr riscos desnecessários, fazer coisas loucas, fazer o que der na telha na hora que quiser, né? Não. A disciplina, ela nos dá a estrutura necessária para a gente poder aí sim usar o nosso livre-arbítrio para escolher o que a gente quer fazer dentro dessa disciplina, com os recursos que a gente tem, com as ideias, inspirações que a gente tem, né? Essa carta fala, eu consigo realizar qualquer coisa, né? Não quero colocar a minha mente, porque eu escolhi. Eu estou parafraseando, porque eu não consigo traduzir aqui palavra por palavra. Tem até uma expressão, eu acho, não sei, não estou lembrando, tipo, no que você foca sua mente, você consegue realizar, né? Agora, a gente não concretiza, realizar no sentido de concretizar, né? Manifestar. A gente não manifesta se a gente estivesse se culpando ou culpando os outros, né? Principalmente por erros e fracassos, tá? Então, aqui tem a paciência do aprendizado, né? E aqui é o melhor dos mundos, né? É quando a disciplina saturniana anda de mão dada com a liberdade jupiteriana. Aí sim, você consegue viver sua vida do jeito que você quer, né? Com estrutura e liberdade ao mesmo tempo, tá? Vamos tirar aqui o mensageiro do tarô, com a mensagem final aí.
A tiragem está disponível para encomendas personalizadas, tá? As informações estão no meu site, tem um link aí abaixo do vídeo. 2 de espadas. O 2 de espadas fala de fazer escolhas difíceis, né? E de ficar bloqueado, parado, estagnado pela dificuldade de fazer essas escolhas. Aqui a gente vê também questões de, por exemplo, a mente fala que você deve fazer alguma coisa, mas no fundo você não quer, não está preparado, não acha que é a coisa certa, né? Ou então a gente quer focar em algo, mas não está cuidando das resistências internas. Então, como eu estava falando também, às vezes coisas subconscientes, né? Ou muitas vezes a gente está na consciência de vítima, não está percebendo, tá? Então, aqui é para desfazer esse nó, né? Para poder alinhar a mente com o coração, com a intuição e para poder abrir o caminho. Nessa carta, para mim, de termos aqui do simbolismo visual, até conecta muito com o 2 de espadas, né? 2 de paus, esse é o 2 de espadas, porque o 2 de espadas, ele está cruzado, o seu caminho está fechado, né? Você está lá no sinal vermelho. E aqui tem exatamente essa fita verde, mas ela não está desenrolada ainda, depende de você desenrolar. E quando desenrola, aí você acessa o 2 de paus, porque aqui o 2 de paus, o caminho está aberto, né? Assim, né? E aí você vai, você tem estrutura e tem um caminho. A liberdade sem estrutura, a gente fica no mundo das ideias, mas não tem um caminho pelo qual, sob o qual caminhar, né? O 2 de espadas, ele é importante, enquanto a gente precisa avaliar e fazer nossas escolhas. Mas uma vez que isso está bem alinhado, é igual a carta da carruagem também, os 2 cavalos, o preto e o branco, olha lá, o preto e o branco, os 2 lados da lua, a mente consciente, a mente inconsciente tem que estar alinhada, senão não vai, senão não caminha, né? Então, uma vez que isso está alinhado, é o momento do sinal verde. E aí você pode seguir em frente, para não cair nas mesmas armadilhas, né? Do fracasso, da culpa, da autoculpa, do arrependimento, de culpar o outro, de decepções, frustrações, ilusões, né? Então, aqui é o convite para sair disso, né? Então, fica aqui também recomendado para vocês assistirem a leitura que eu fiz para julho, né? E também a leitura do Caminho Sagrado, tá? Porque aqui, como eu falei, né? Eu pensei essa tiragem das lições, lógico que ela é uma tiragem independente, autônoma, mas ela conecta também com o seu caminho. Porque não são lições aleatórias, né? Porque são temas universais para a gente, mas elas estão de alguma forma ancoradas no caminho que você está e são importantes para o seu caminho, né? Então tá aí, pessoal. Desejo tudo de bom, muita luz e até a próxima.